dia a todas e todos. Obrigada pela apresentação super extensa sobre nós. Queria agradecer o convite aqui da cidade, enfim, da Precesp também, do Tony, que fez essa ponte, e de todas as cidades que estão aqui presentes. A gente vai falar bastante sobre o tema que a gente trabalha, que é caminhabilidade. Vou perguntar mais para frente se vocês já ouviram primeiro esse termo. Mas até antes da gente começar, queria perguntar como vocês chegaram aqui hoje. Qual foi o meio de transporte? Como vocês se deslocaram para chegar aqui nesse espaço hoje? Gostei, já na bicicleta, teve a pé, que eu já vi aí. Quem mais? Alguém veio de transporte público? Ônibus. E o pessoal que não está se manifestando, acho que veio de carro. Não está querendo mencionar. E queria ver se quem veio principalmente a pé de bicicleta, se quer falar alguma coisa que viu nesse caminho. Chuva? Cheio de buraco. Tá. Mais alguma coisa? Além de chuva, buraco, e você aqui que falou que veio a pé? Legal, vocês já estão com um pouco o olhar viciado por causa do tema, querendo trazer já as questões aí da cidade. Mas é interessante aparecer isso porque a gente está falando de uma cidade que tem tantos prédios históricos, um trabalho tão extenso e intenso de preservação, e quando eu pergunto o que vocês viram os problemas para acessar esse lugar e não todo esse patrimônio que tem sido trabalhado nesses últimos anos. Então, como as questões estão estritamente conectadas e como a gente precisa ter, né, esse acesso, essa mobilidade garantida, inclusive para a gente conseguir ver o que está além desses problemas na nossa caminhada, nos nossos deslocamentos. O que a gente vai falar hoje, a gente vai apresentar só brevemente o que é o Sampapé, né, para vocês conhecerem. Provavelmente vocês ouviram o nome, mas não fazem a menor ideia. Falar um pouco o que é mobilidade urbana e as ruas. Aí a gente entra nessa questão da mobilidade a pé, que é o tema específico que a gente trabalha, né, deslocamento a pé nas cidades, mostrando alguns conceitos. E aí a gente vai falar sobre caminhabilidade e uma metodologia que a gente usa, que é o Índice Cidadão de Caminhabilidade, que é como as pessoas, a cidadania, se envolve em co-construir uma cidade que seja melhor para se deslocar a pé. E, por fim, a gente vai contar alguns dos nossos projetos que têm relação até, enfim, com centros históricos, com patrimônio, com turismo, para inspirar um pouco aqui as nossas soluções de tarde. Bom, o Sampapé, ele é uma ONG, enfim, uma organização do terceiro setor. Pode rodar? Não está indo. Bom, gente, só peço desculpa que a gente está tendo algumas dificuldades tecnológicas que fazem parte. Né? É uma ONG que trabalha para melhorar a experiência do caminhar nas cidades. E quando a gente fala melhorar a experiência, é porque, na verdade, muitas pessoas já caminham nas cidades brasileiras. E a gente entende que a gente precisa melhorar as condições para as pessoas caminharem. Né? Se a gente só falar que a gente quer que as pessoas caminhem mais, não vai fazer muito sentido, porque a gente já tem muita gente caminhando, inclusive em condições que elas não deveriam ser essas condições. E por que a gente fala do caminhar? Porque caminhar é uma maneira desacelerada de viver as cidades. Né? Assim, o século XX, né, trouxe a tecnologia, os carros, né, e isso trouxe algumas vantagens, né, para a gente conseguir se deslocar para lugares mais distantes, né, conseguir melhorar a logística, mas trouxe alguns prejuízos também, porque, né, a gente se acostumou a um jeito de viver a cidade que é mais rápido, mais acelerado, e com isso a gente acaba perdendo o contato com o que a gente tem de mais precioso. E quando a gente se desloca a pé, é uma maneira que a gente tem de ver como as coisas acontecem, né? De encontrar. Quando a gente está passando de carro e vê uma outra pessoa passando de carro na rua, no máximo dá uma buzinada, né? Mas quando está a pé e você encontra uma pessoa conhecida, você consegue parar, cumprimentar a pessoa, conversar com ela. E é importante a gente resgatar isso. Bom,
Aqui é uma frase do Jan Gehl, que ele é um arquiteto dinamarquês, não sei se alguém conhece ele, mas é que ele hoje é um arquiteto que tem se difundido bastante, porque ele traz essa proposta de resgatar as cidades para as pessoas, porque hoje, como o Tony mostrou, que aconteceu em São Paulo, né, que se destruiu tudo para fazer avenidas grandes, ela virou uma cidade voltada para os veículos. E ele fala que, basicamente, o andar é um movimento linear, que leva o caminhante de um local para o outro, mas é também muito mais que isso. Então, quando a gente fala de caminhar, a gente não está falando só, né, do deslocamento de um ponto para o outro a pé, e lembrando também que a pé não é só necessariamente em cima dos dois pés, né? Pode ser também em cima de uma cadeira de rodas, de um carrinho de bebê. Todas essas pessoas são pedestres também. Bom, a gente vai... acho que a gente... Bom, vocês não avisando, porque acho que não vai dar para ler muito, porque a gente está numa versão menor aí, por um problema de conexão. Mas acho que a Ana já, enfim, explicou o que é a organização, que a gente trabalha por cidades mais caminháveis, então a gente pode seguir para o... Então, a gente pode andar no próximo? Mais um. Você explica isso? Sim. E a gente, basicamente, tem duas frentes de atuação. Uma, a gente fala que é promover a cultura do caminhar. Acho que o Tony deixou bem claro na apresentação anterior o momento em que a gente teve uma cultura dominante dos automóveis moldando as nossas ruas, as nossas cidades. Então, quando ele mostra aquelas imagens um pouco impactantes do Vale do Anhangabaú, que, apesar de ser São Paulo, representa como várias cidades depois seguiram seus caminhos, foi porque a gente teve uma cultura centrada no automóvel como algo, né, do futuro, da modernidade, refletido na estrutura da cidade e em várias outras coisas culturais, de como a gente pensa a nossa vida nas cidades mesmo. E a outra é humanizar as cidades. E a gente acredita que elas se retroalimentam, digamos, né? Elas acontecem ao mesmo tempo. A partir do momento que a gente promove uma cultura mais centrada nas pessoas, a gente consegue mudar as estruturas para humanizar a cidade e vice-versa. E para fazer isso, a gente atua em várias linhas, que é, enfim, desde interação com o poder público, a criação de projetos, especificamente. A gente faz muitos processos de engajamento cidadão, que a gente espera, enfim, que também aconteça bastante aqui, das pessoas presentes, e passeios, comunicação, enfim, já mostrar um pouco mais para frente. E... Bom, ai, não. Tudo bem. Aperta a ESC. Sim. Tá. Mas é melhor deixar naquela versão menor, que bom, pelo menos a gente tem os slides de apoio. Tudo bem. Vai aparecer de novo, aí você clica na coisa. Bom, então a gente vai improvisar, porque como a gente já fez apresentações assim várias vezes, então a gente saiu... Tem várias coisas que a gente já tem na cabeça. Primeira coisa, quem sabe o que é mobilidade urbana? A gente fala mobilidade. Alguém pode tentar nos ajudar a decifrar o que é mobilidade urbana? Quiser ajudar a explicar? Deslocamento. Vocês se sentem contemplados por essa definição? Querem adicionar algo? Deslocamento. Alguém falou alguma coisa? Em área urbana. Importante. Bom, quando a gente fala de mobilidade urbana, especificamente a gente está tentando trazer essa questão dos deslocamentos na área urbana. Mas é um pouquinho mais do que os deslocamentos. E aí, eu acho que é bem legal a gente diferenciar, porque às vezes a gente fala de mobilidade urbana e as pessoas equivalem a transportes, mas não é a mesma coisa. E aí, quando a gente vai para a definição institucional mesmo, isso mostra que não é a mesma coisa. Não sei se você consegue chegar na... Pode ir mais um? Dá para descer 2 slides? Pode ir para o próximo? Isso, vai abrir. Bom, o transporte, e aí isso é o que está definido na própria Política Nacional de Mobilidade Urbana, ele é o conjunto dos modos e serviços de transporte, tanto público e privado, enfim, que são utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas. Então, quando a gente pensa em transporte, a gente está necessariamente pensando só em deslocamento. Então, é o conjunto dos serviços e dos modos de como as coisas e as pessoas chegam de um lugar para o outro. Agora, quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente está falando na condição na qual se realizam os deslocamentos. Então, está dentro do que você falou, mas a gente está pensando também no universo maior. Então, nesse ambiente, nessas condições pelas quais isso acontece.
de pessoas e cargas no espaço urbano. Então, é como se a gente estivesse pensando num sistema e a gente está pensando no deslocamento, mas a gente está pensando também na permanência, né? Porque se as pessoas elas não só chegam nos lugares, mas elas ficam nos lugares, elas vão por algum motivo para esses lugares. Então, quando a gente vai pensar em mobilidade urbana, a gente tem que pensar também nisso. Por que as pessoas vão, em que condição elas vão, em que elas querem ir, e a gente não pode pensar só em como elas vão hoje. A gente tem que pensar também em como elas querem, como em muitos casos elas não conseguem. Né? E principalmente quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar isso. Porque você pode, às vezes, pode falar assim, legal, a gente precisa pensar em como fazer com que todas as pessoas em cadeiras de roda consigam acessar um determinado local. Aí vai falar, mas quantas pessoas de cadeira de roda de fato vão para esse local? Só que se esse local não é acessível, não vai ter as pessoas acessando esse lugar. Então, por isso que a gente vai pensar na acessibilidade não só pelos deslocamentos que acontecem, mas pelos quais a gente quer que aconteça e que hoje não existem as condições para que isso aconteça. E é bacana falar de mobilidade a partir da perspectiva também da experiência, que foi o que vocês também trouxeram quando chegaram aqui. Então, como as pessoas experimentam, né, experienciam esses deslocamentos na cidade, como isso vai influenciar em outras áreas. E, como a Ana já mencionou aqui, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, não sei quem conhece, mas é uma legislação a nível federal, mas que impacta os municípios. Então, como a gente falou muito aí das escalas, é uma legislação muito interessante, porque apesar de ser os municípios que têm que pensar os seus deslocamentos locais, veio uma diretriz a nível federal em 2012, que é uma legislação que pela primeira vez fala para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter seus planos de mobilidade urbana, então tem que ter um planejamento de como acontece e como são as condições desses deslocamentos. E essa legislação ela dá alguns princípios de como cada município vai ter que fazer dentro da sua realidade, seguindo esses princípios. E o princípio, enfim, um dos mais importantes e que a gente precisa mais modificar, pensar e as nossas cidades mudando uma chavinha, é que a gente tem o caminhar como uma prioridade. Então, essa legislação ela faz como se fosse uma pirâmide da mobilidade, né, que a gente fala quem está no topo na hora de que a gente tem que fazer um plano na cidade e quem estaria em último lugar para a gente priorizar nas nossas ruas, nos nossos deslocamentos. E o caminhar ele é a prioridade absoluta. Então, como a gente faz ruas, faz espaços públicos que a gente dê condições para que qualquer pessoa, todas as pessoas consigam se deslocar a pé nas cidades. Só uma coisa, quando a gente fala de prioridade, isso não é uma coisa que deve ficar só na intenção, né? De, todos devemos respeitar os pedestres, sim, então aqui é prioridade. A prioridade ela tem que se traduzir em ações práticas. Então, isso significa que, por exemplo, se é detectado que para melhorar as condições para quem está caminhando, você precisa fazer uma modificação, por exemplo, que vai tirar o espaço de estacionamento de um determinado local, né? Ou que vai tirar o espaço de circulação de automóvel, que isso deve ser feito, porque, segundo o que está na lei, a prioridade é das pessoas que estão a pé. Então, ainda que tenha algum prejuízo para as pessoas que estão, enfim, para a circulação de automóveis, se isso vai garantir que todas as pessoas consigam chegar num lugar a pé e circular ali num lugar onde tem essa necessidade, então isso está respeitando a prioridade. Então, essa é uma questão que normalmente, né, pode causar alguns desconfortos, algumas polêmicas, mas aqui é importante a gente pontuar que isso está respaldado pela lei e que é muito importante a gente rediscutir como fazer essa prioridade, enfim, se concretizar. Pode ir. Próximo. Bom, e para a gente falar disso, a gente precisa falar das ruas, porque, né, onde acontece esses deslocamentos é o espaço em que isso acontece e onde acontece a permanência. E é bom a gente pensar o que é uma rua, né? Afinal, para que ela serve? O que é isso? E aqui a gente trouxe um trecho desse urbanista francês, que, na verdade, relembra que as ruas elas têm 3 funções, deveriam cumprir essas 3 funções. Uma é a função de trânsito, que é a que a gente está mais tradicionalmente conectadas, né? De fruição mesmo, que foi falada. Outra é uma questão de acesso, isso significa o que tem naquela rua, que eu acesso naquela rua, eu não vou só passar, mas o que tem, né, de comércio, de estabelecimento, de equipamento que eu acesso naquele lugar, e de recepção, como aquela rua acolhe quem passa naquele espaço. Então, a gente muitas vezes pensa na rua só como trânsito,
como esse momento de passagem, quando, na verdade, ela compartilha e deve acontecer essas várias funções. E, mais uma vez, quando a gente tem um desenvolvimento das cidades centrada nos carros, e a gente tem um espraiamento de várias cidades, em que as pessoas vão morar mais longe das centralidades urbanas, as ruas elas param de ter todas essas funções e começam a ter uma valorização, né, só dessa função de trânsito, ou ruas que têm funções específicas, que vai só para comprar tal coisa pontualmente e ir embora. Ela não tem essa diversidade que você consegue ser acolhido, ter acesso às coisas e também passar quando precisar chegar a outro lugar. E isso é muito importante, porque a gente também precisa olhar por uma ótica de que as ruas elas são espaços públicos. Acho que isso é muito importante quando a gente fala, inclusive, em municípios menores. Porque muitas vezes fala assim, a gente precisa criar espaços para as pessoas estarem, criar espaços para compartilharem, e a gente ouve de muitas prefeituras, mas na minha rua não tem, na minha cidade eu não tenho espaço público. Só que a rua ela é o espaço público. Então, como a gente escolhe usar ela como um espaço de encontro, para além só de um espaço de trânsito. Eu não tenho levantamento aqui de Iguape, mas em São Paulo fizeram um levantamento que 70% do espaço público da cidade é espaço viário. Então, a maior parte que a gente tem, na verdade, de oportunidade de se encontrar, de ser acolhidos, de observar os prédios, o patrimônio, a vida da cidade, a gente está ocupando com veículos passando a 50 por hora. Então, como a gente pode repensar essa ocupação do espaço público? Então, a gente sempre pensa a rua como espaço público, para além de espaço de passagem, né? Como espaço de estar. Bom, aqui a gente trouxe alguns conceitos para, enfim, ajudar a trazer alguns subsídios para o debate sobre como a gente pode pensar em melhorar a mobilidade nas cidades históricas. A primeira coisa, o Tony já adiantou um pouco, né, que as grandes redes viárias elas não devem entrar nas cidades históricas, mas facilitar o tráfego e a aproximação dessas cidades, porque, enfim, além da série dos danos estruturais, porque isso acaba dificultando com que as pessoas circulem por esse espaço, né? Pode ir. Bom, e aí o conceito de mobilidade a pé. Vocês reparem que a gente não fala assim, a questão dos pedestres, né? A gente fala mobilidade a pé, primeiro para valorizar a mobilidade a pé como uma forma de transporte. Porque, enfim, a pé é meio que o patinho feio do transporte, da mobilidade, porque quando se fala de mobilidade, se fala basicamente de carro e transporte público, ultimamente também de bicicleta, mas a pé quase não é considerado uma forma de transporte. E é um modo de deslocamento que acontece de forma desacelerada, como eu falei, e usando infraestrutura de mobilidade a pé. E aí isso é muito importante. Qual que é a infraestrutura? Por onde que a gente circula? A gente circula pelas calçadas, mas não só. A gente também precisa atravessar as ruas. Então, o espaço para a gente atravessar as ruas faz parte dessa infraestrutura. E muitas vezes ele é ausente, né, no espaço das cidades. Tem espaço, por exemplo, principalmente em áreas que são próximas a rodovias, as passarelas, às vezes elas são muito importantes como estruturas para as pessoas circularem. As escadarias, né, em cidades, aqui não é o caso, mas em cidades que são muito acidentadas, os becos, elas são também espaços muito importantes para as pessoas se deslocarem, que fazem parte dessa infraestrutura. Aqui que passa Rio, acho que é bom falar de pontes. Exato. Também, como parte dessa infraestrutura de quem precisa se deslocar a pé. E aí, aqui a gente também reforça, né, que a pé não é só estar... pode voltar, só. Não é só estar caminhando, né? Então, que nem você pode se deslocar com auxílio de uma bengala, de uma cadeira de rodas, carregando carrinhos, enfim, para a gente pensar nesse caminhante, esse ser que caminha de uma forma muito mais ampla, então que tem necessidades diversas e complexas que precisam ser atendidas. Enfim, obviamente a gente também entra no termo de acessibilidade, que ele precisa ser considerado, apesar da gente já contemplar que ele faz parte da mobilidade a pé, não existe mobilidade a pé sem acessibilidade, mas, enfim, considerar que todas as pessoas, em todas as condições, né, físicas e mentais, isso é muito importante também, e isso também significa uma questão de idade. A gente também pensar, por exemplo, que crianças, a forma delas de estar na cidade é a pé, e não necessariamente elas conhecem todas as linguagens que uma pessoa adulta conhece, e ela precisa se deslocar no espaço
urbano com segurança. No espaço de centros históricos, mais ainda, porque ela também precisa acessar a cultura daquela cidade. É um direito, enfim, que deve ser garantido a partir da presença dela na cidade. Então, para a gente pensar para além das condições tradicionais de que a gente fala, cumprir aqui o checklist de acessibilidade, construir uma rampa, né, eu fiz um piso podotátil, pronto. A cidade está acessível. Isso é muito importante, mas a gente precisa pensar nesses usuários da cidade de uma forma mais ampla. Arquitetura hostil enfim, como a gente chama alguns dispositivos que são muito presentes em cidades grandes, principalmente. Felizmente, não é o caso de uma cidade como Iguape, que são alguns dispositivos para impedir alguns tipos de uso, né? Então, por exemplo, bancos de praça que tem umas divisórias de bunda, assim, para que as pessoas só consigam sentar, não consigam deitar, para evitar que pessoas em situação de rua deitem ali, ou qualquer pessoa deite no banco, e que são, infelizmente, dispositivos que acabam dificultando a permanência das pessoas na cidade, né? Porque torna desconfortável estar na cidade, só que são dispositivos que são intencionalmente colocados assim. Não, pode passar. Nem vai passar de jeito nenhum. Conectividade é uma propriedade que é muito importante quando a gente pensa em mobilidade a pé, porque assim, a gente não anda em ilhas, né? A gente não dá uma volta numa quadra, a gente não simplesmente sai e dá uma voltinha numa quadra e volta para dentro. Se a gente quer chegar de um lugar para o outro, precisa ter uma conexão. E muitas vezes a gente está andando numa quadra, né? Tem a calçada bonitinha, e você quer chegar na outra calçada bonitinha, só que entre elas você precisa descer da calçada, e muitas vezes você não consegue descer da calçada, porque ela é muito alta, e ela não tem a rampa, ou porque entre a calçada e a travessia tem uma vala grande, então isso significa que não tem conectividade. Então, quando a gente fala de conectividade, é que é preciso pensar nas conexões nos caminhos que a gente faz. Então, quando se pensa em mobilidade, a gente tem que pensar num caminho contínuo, não que seja interrompido por obstáculos geográficos ou qualquer outro tipo. Aqui só nessa foto aqui que está em azul, é um exemplo de uma atividade que foi feita lá em São Paulo, que o pessoal mapeou que na cidade de São Paulo tem milhares de rios que são tampados pelo asfalto. Então, aqui, como uma forma de resgatar um espaço por onde o rio passava, as pessoas pintaram de azul, marcando o caminho do rio, para que, quando você esteja caminhando, você consiga lembrar que ali passa um rio embaixo e que, enfim, ele foi morto, né, pela ação do homem, e uma maneira de resgatar essa memória. Só esse exemplo é bem interessante, porque é um lugar que ele tem uma praça e um parque, e não tinha nenhuma conexão, digamos, até de sinalização entre esses dois espaços. É um lugar que é uma descida, assim, então os carros vêm super rápido, e você não conseguia atravessar da praça para o parque. E também essa forma de trazer o rio é você resgatar um elemento da natureza e não só colocar algo que é uma sinalização de trânsito que garanta isso, que inclusive tem um efeito para quem está dirigindo ou para quem está caminhando, que vai para além dessa questão de se deslocar a pé, mas de se conectar com aquele espaço e aprender daquele lugar. Aí a gente traz esse conceito de pensar conforto. E conforto não é como algo supérfluo, é algo básico que a gente precisa ter quando está na cidade, e pensando o conforto como ele vai se complementando, né, com os outros conceitos, na verdade, que a gente vai falando. A gente só consegue garantir que todas as pessoas consigam se deslocar na cidade se a gente garante alguns elementos de conforto. O que seria isso? Que no meio do caminho é possível sentar. Porque se eu não tenho condições de fazer longas caminhadas, ou enfim, eu tenho a oportunidade de parar no meio do caminho, descansar e depois seguir o meu trajeto. Além disso, se nesse trajeto, enfim, eu tenho direito a algum conforto térmico, dependendo, inclusive, do clima que se tem, né? A gente fala muito de sombras e árvores, porque normalmente a gente tem dias quentes, clima tropical, mas é muito interessante esses dias que a gente está pegando também aqui em Iguape, porque é frio e chuvoso. E também pensar por que as pessoas saem menos de casa quando é frio e chuvoso. É necessariamente só por causa da temperatura, ou é porque as condições de você estar na rua nessa temperatura, né, nessa condição climática, não favorece a sua presença no espaço, né? Vai molhar o pé, enfim, a gente teve essas experiências aqui ontem.
E aqui também é um exemplo bem curioso, que a gente traz um pouco essas coisas de como é feito de forma tática, porque acho que, enfim, a gente tem que fazer mudanças estruturais na cidade, mas a gente também tem que fazer essas pequenas mudanças mais rápidas, assim, que a gente consegue responder amanhã. E aqui é numa cidade muito, muito quente, Juazeiro do Norte, que não tem sombra. E aí um grupo lá de arquitetos fez essa solução um pouco para chamar, na verdade, a atenção, né, das pessoas do poder público, de colocar como se fosse essa sombrinha compartilhada. É tão árido que eles pegaram esses muros, que também não tinha relação nenhuma com quem está passando, e coloca um lugar para você pegar a sombrinha no início e para você devolver no final. Então, pelo menos nesse espaço, eu garanto a minha sombra. É quase que uma brincadeira, mas lembra o quanto faz falta a sombra nessas cidades. Bom, fachada ativa é um termo, enfim, que se usa pelos arquitetos para mostrar para denotar quando os edifícios têm no térreo, o térreo que seja aberto para as pessoas que estão andando a pé. Uma das coisas que faz o centro histórico de Iguape ser tão agradável para andar é justamente porque tem uma presença muito forte de fachadas ativas, ou seja, a gente anda e os prédios eles têm as portas e as janelas que comumente estão abertas quando a gente anda. E isso torna muito mais confortável de andar do que quando você está andando, por exemplo, um lugar que é um muro. Né? E em cidades grandes, como São Paulo, que se desenvolveram com uma arquitetura muito hostil às pessoas, é muito comum que a gente ande e veja muro, garagem, muro, garagem, muro, garagem. E qual que é o problema disso? Porque a gente não vê as pessoas. Né? Quando você tem portas e janelas abertas, por exemplo, de comércios, né, que é muito comum, você olha para dentro e você vê pessoas. E isso torna mais confortável o caminhar. E mais seguro. Acho que é importante falar também. Bom, o outro conceito é o de informação, que infelizmente é um conceito que é muito ignorado quando a gente fala de mobilidade voltada para as pessoas que estão a pé. Quando a gente está se deslocando, nem sempre a gente conhece o lugar para onde a gente está indo. E a gente precisa de algumas informações. A gente precisa saber qual que é o nome da rua, a gente precisa saber qual que é o melhor caminho para chegar em um determinado lugar. Quando a gente pega ônibus, a gente precisa saber qual ônibus passa, a gente precisa saber qual que é o caminho que o ônibus faz. Então, essas informações, é importante que elas estejam disponíveis no espaço de alguma maneira. Né? A gente tem, acho que é um mal da modernidade, que é uma coisa que a gente enfrenta em São Paulo, que muitas vezes quando a gente cobra a disponibilidade de informações, a resposta que nós temos do poder público mas hoje em dia todo mundo tem aplicativo, todo mundo tem celular, então é só procurar no aplicativo. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade de todo mundo, né? A gente sabe que nem todo mundo tem familiaridade em usar isso, e a verdade é que é a obrigação, enfim, das cidades oferecer essas informações de forma acessível para as pessoas elas usarem quando precisam. E quando a gente fala de centros históricos, cidades, né, que tem, enfim, muitos momentos aí de desenvolvimento, que tem muita história acumulada, essas sinalizações, essa informação também deve garantir contar essa história para as pessoas. Acho que foi uma coisa muito interessante que a gente caminhou aqui ontem e a gente não aprendeu nada sobre a história daqui nessa caminhada, porque a gente não conseguiu acessar nenhuma dessas informações. Em alguns prédios, quando a gente entrou, sim, mas na escala da rua, dava para saber o nome das igrejas e o nome das ruas. Foi isso que a gente soube, mas por que essa rua leva esse nome? Por que essa igreja leva, inclusive, esse nome? Ou dessa igreja, como eu chego na próxima igreja? Há quanto tempo ela está caminhando daqui? Há quantas quadras? Como eu entendo, né, essa cidade? E aí, agora, inclusive, agora cedo, assistindo o vídeo, eu aprendi todas as histórias que eu não conseguia acessar caminhando na cidade. Então, se a gente quer, enfim, que as nossas cidades recebam as pessoas, ela precisa também se autovalorizar, né? Autocontar a sua história, para que as pessoas criem, né, vínculos, afetos com o que aquele lugar significa. Senão eu vejo várias fachadas bonitas, mas não entendi nem que foram de 2 momentos, e que quando tem um piso ou 2 pisos, são momentos diferentes. Isso é super importante para mudar completamente o meu olhar e minha experiência daquele espaço. Isso muda totalmente. A gente não está nem falando de estrutura, pode ser na estrutura que está agora, mas, de repente, eu tenho uma informação que muda a minha experiência de estar naquele lugar. Inclusive para quem mora, né? Não é só para quem visita. Acho que isso é muito importante. E quando a gente fala de informação, ela não necessariamente precisa ser só a informação que é disponibilizada
pelo poder público, né? Porque muitas vezes, enfim, dentro de um imóvel privado, existe uma disponibilidade de informação que também ajuda muito na experiência de quem está caminhando. Pode ir. O próximo conceito é a linha de desejo, também é bastante usado, enfim, por urbanistas, quem trabalha a questão de transporte, que quando a gente está caminhando, a gente usa a nossa energia própria e a gente, enfim, tem anseios que eles são direcionados por várias coisas, por um equipamento que eu estou vendo exatamente aqui na frente. Então, também as condições de segurança da cidade precisam propiciar que eu faça esse caminho mais direto e mais lógico para que se vai acessar. Então, às vezes, a gente tem um vício, por exemplo, de pensar as pessoas vão atravessar nas esquinas, nas grandes ruas, então a gente vai colocar as faixas de pedestre só nas esquinas. E no meio de quadra, a gente tem um ponto de ônibus e na frente, por exemplo, um hospital. Claramente, a pessoa, e não faz nenhum sentido ir até a esquina para depois atravessar, para depois voltar. Porque a gente não segue uma lógica de um veículo motorizado que pode fazer várias curvas e passar por vários lugares para chegar naquele destino final, né? Nós somos pessoas se deslocando a pé. Então, o carro não cansa, a gente cansa. É preciso sempre observar essa questão da linha de desejo, que significa como a gente conecta todos esses lugares de interesse. E quando a gente fala, por exemplo, em ruas de centros históricos aqui, que todos os lugares são de interesse, todas as fachadas são de interesse, e a gente precisa ter essa dinâmica de poder ir de um lado para o outro o tempo todo, a gente também começa a poder pensar para além de espaços segregados, que acho que o Tony trouxe, né? Por exemplo, a partir do momento que a gente quer que os automóveis passem muito rápidos, que a gente se criou que as calçadas e que as pessoas só podem ir pelas calçadas, e que as ruas têm que ser esse grande calçadão, né? Não necessariamente que não vão passar os outros veículos, mas como eu garanto que as pessoas circulem pelo esse espaço viário o tempo todo. Acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, até porque todas as imagens que a gente tirou ontem aqui, fotos, todas as pessoas estão caminhando pela rua. E isso é muito importante e muito interessante. Não é que as pessoas deveriam ir para a calçada, mas o que isso significa de como a gente precisa estruturar as cidades e os centros históricos. Bom, outro conceito é mobiliário urbano, que são basicamente, em tese, assim, os móveis que ficam na rua e que eles servem de alguma forma a quem está caminhando, né? Os mais famosos e o que a gente mais vê são os bancos, que a gente já falou que ajudam no conforto, né? Desafio, enfim, quem questiona qual que é a importância de bancos na rua, eu desafio a caminhar com um bebê de colo, porque caminhar com um bebê de colo para uma cidade que não tem bancos enfim, é uma tarefa hercúlea, né? Porque a qualquer momento você precisa parar para trocar fralda e você não tem onde parar, você tem que pedir para entrar no lugar. O que a gente mais encontra, então, são bancos e lixeiras. Mas tem outros que também são importantes para quem está caminhando. Aqui tem um exemplo do bebedouro, enfim, que é uma infraestrutura super simples e que ela é muito importante para garantir o conforto das pessoas. E ela também ela cumpre uma demanda ambiental, né, que é reduzir a produção de lixo, porque quando você tem bebedouros disponíveis nas cidades, significa que as pessoas elas vão consumir menos plástico, né? Pode andar, Tuna. Outro tipo de mobiliário urbano, aqui tem os bancos que tem em São Paulo, num calçadão, e aqui uma outra infraestrutura de banco que eu acho muito interessante, que é combinado com uma árvore. Não sei se vocês conseguem ver, que aí, no caso, era o próprio dono do comércio que construiu esse banquinho em volta da árvore, que é importante porque combina, né, o conforto térmico e a sombra, e também um espaço para as pessoas descansarem e consumirem o produto dele também, né, porque às vezes você vende ali enfim, um sorvete, né, um café, alguma coisa, a pessoa pode consumir ali mesmo. Pode seguir. O outro conceito é o de passagens, que, como eu falei, é mais comum, enfim, em lugares com relevo acidentado, mas que muitas vezes as passagens elas podem ser o espaço que sobra entre dois... Eu tomei um susto aqui, porque veio muito alto. Entre dois lotes, e é um espaço meio que sobrou. Ou pode ser, por exemplo, aqui, é um túnel por baixo de uma estação dentro de São Paulo, que é essa parte aqui que está bem, bem pichada. Ou pode ser mesmo passagem, que é muito comum em São Paulo, da década de 60, né? Que eram os prédios que conectavam o prédio, enfim, ele ocupa a quadra inteira, e ao invés de ter só uma entrada, ele tem uma entrada numa rua, uma entrada na outra, e as pessoas podem passar por dentro para chegar de uma rua entre outra, e entre nessa passagem tem vitrine, enfim.
exposição de comércio, por exemplo. Acho que o importante disso é que os espaços privados, eles também são infraestrutura para quem se desloca a pé, e pensar nisso. Para criar essas galerias em São Paulo, muitas vezes elas não são um empreendimento só. Eram 2 prédios que dialogaram e construíram uma passagem entre 2 empreendimentos diferentes para chegar de um lado ao outro na rua. E isso é muito, muito importante em dias de chuva. Aqui me lembrou de novo dos dias que a gente também está pegando aqui. Então, quem conhece bem o centro de São Paulo sabe que na parte do Centro Novo você consegue atravessar inteiro só passando por galerias, não tendo que usar o espaço da rua. Isso é infraestrutura para as pessoas conhecendo um lugar, se deslocando a pé por aquele lugar. Bom, a gente fala também sobre passarela de pedestres. Acho que aqui acaba sendo mais uma realidade, né, nas cidades menores, acaba sendo uma realidade quando a gente tem rodovias que atravessam, cruzam as cidades, e aí a gente precisa diferenciar um pouco quando a gente está falando de rodovia, quando a gente está falando de perímetro urbano, enfim, para pensar isso. Mas, mais uma vez, com aquele conceito que a gente trouxe da linha de desejo, as passarelas elas são uma forma de não cumprir, né, a linha de desejo e a prioridade de quem está se deslocando a pé. Então, você diz que vai garantir a segurança de um deslocamento a pé, aumentando muito esse deslocamento, né? Então a pessoa tem que subir uma rampa ou uma escada, depois atravessar aquela distância, depois descer de novo. Muitas vezes são inacessíveis, né, para carrinhos, enfim, para cadeira de rodas. E além disso são espaços extremamente inseguros, porque você não tem para onde ir, né? Você está sujeito àquele caminho cercado naquele espaço. Então, aqui a gente até trouxe uma imagem de uma organização mexicana, colega nosso no tema, que eles chamam essas pontes de antipedestres, na verdade, e que faz com que as pessoas, muitas vezes, não peguem essas passarelas e façam a sua linha de desejo, que é no nível da rua, e tenham que se expor a situações de insegurança. Então, como, né, os poderes públicos, as cidades, o governo do estado, muitas vezes, como tem relação com estradas, tem essa responsabilidade de garantir a segurança para quem está se deslocando a pé, entendendo essa prioridade, né? Então, a gente, de novo, entra naquela disputa um pouco de trânsito, né? Quem pode transitar, quando, com que condições. E acho que, enfim, não é uma resposta definitiva, mas é uma forma de pensar diferente, porque existe um consenso aí de governos responderem vias de grande fluxo, simplesmente construindo passarelas e achando que, a partir disso, estão dando segurança. E aí fica uma provocação, porque a gente tem, enfim, em São Paulo, uma alta taxa de atropelamento de pedestres em rodovias, e, enfim, muitas vezes fica... a resposta das autoridades é que as pessoas elas são mal educadas e não usam as passarelas. Só que quando a gente vai ver a realidade das pessoas que vivem na beira de rodovias, é que muitas vezes as passarelas elas ficam muito distantes ou são, de fato, lugares muito arriscados para elas usarem, né? E quando a gente pensa na nossa segurança, muitas vezes a gente pensa mais na segurança enfim, o medo de ser assaltado do que, enfim, o medo de ser atropelado. E aí, eu quero lembrar para vocês que aqui no estado de São Paulo, no litoral norte, existem exemplos onde não foi usado passarela e sim foi usada faixa de pedestre e lombada eletrônica para permitir o cruzamento das pessoas que moram em vilas na beira de estrada. Então, que essa solução ela é sim possível, só que ela tem que ser demandada, né? Porque, enfim, se não é só colocado como se a passarela fosse a única solução, sendo que o que faz mais sentido em muitos casos é, basicamente, reduzir a velocidade e colocar uma faixa de pedestre com fiscalização eletrônica para garantir a segurança de quem mora na beira da estrada. Então, só para falar das distâncias, porque vocês não conseguem ver aí, nessa imagem eles fazem uma comparação do quanto os metros para você atravessar em nível, né? Então, aqui essa travessia ela era só de 11 metros. Mas daí, a partir do momento que o governo, o poder público corresponde construindo uma passarela, o que era 11 metros vira 103 metros. Então, é 10 vezes mais longo para chegar de um lado para o outro. Quem realmente vai fazer isso? Né? Então, acho que fica um pouco esse questionamento. Bom, sinalização está aqui. Quando a gente fala de sinalização em trânsito, normalmente as pessoas lembram basicamente das placas de sinalização de trânsito, só que esquecendo que elas são voltadas para carros. E quando a gente fala de mobilidade a pé e de bicicleta também, nem sempre fazem sentido, porque a pé não existe contramão, né? Então,
se eu vejo uma placa dizendo que é para ir para um lugar é por lá, mas na verdade ele está indicando para dar a volta, que é no caso do carro, então ela não vai servir para mim. Então aqui é um exemplo de sinalização a pé que a gente vai explicar um pouco mais tarde, que é um projeto nosso, que tenta atender melhor dentro da escala do pedestre, ou seja, uma placa para sinalização de pedestre não faz sentido que ela esteja no alto, né? Porque a gente não está em cima de uma carroceria, a gente tem no máximo, né, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, enfim. Então tem que ser mais baixinho e mais baixo ainda pensando que a gente tem que contemplar as necessidades das pessoas com cadeiras de roda, das pessoas, das crianças também, para conseguir ler essas placas. Pode andar também. A próxima são as travessias elevadas, elas são soluções que, enfim, fazem muito sentido, principalmente em centros urbanos de cidades que tem muito tráfego motorizado, porque elas permitem que os carros vejam os pedestres quando eles estão atravessando, e também que o pedestre não precisa descer uma rampa ou descer um degrau para poder atravessar a rua. Pode seguir. A preferência do pedestre, que é uma coisa que está colocada no Código de Trânsito Brasileiro, né? A gente pisou na faixa, a gente tem o direito de atravessar. Não tem que pedir por favor, nem implorar. O carro quando nos vê, ele tem que nos dar preferência. E, por fim, o tempo semafórico, Tony. Que é o tempo... Aqui, enfim, como a gente... Aqui no Centro Histórico não tem, né, semáforos, a gente não viu. Mas, enfim, em outras áreas a gente tem semáforo. O tempo semafórico é basicamente o tempo que tem disponível para o carro passar e o tempo que tem disponível para o pedestre passar. E como as cidades elas acabam priorizando muito o carro, o que acontece é que muitas vezes o carro tem um tempão para ele passar de verde e quando chega a nossa vez de atravessar, a gente tem 5 segundos, tem que sair correndo e tem que esperar um tempão. Aí depois ainda se perguntam por que a gente não espera dar o verde, né? Bom, e para a gente falar de caminhabilidade, só trazer alguns dados sobre caminhar nas cidades. Esse aqui é uma pesquisa da ANTP, Associação Nacional de Transportes, para mostrar que, apesar que a gente está falando dos carros, da estrutura da cidade dos carros, a maior parte das pessoas se desloca a pé nas cidades, né? Então, a gente tem esse dado aqui, que 41% dos deslocamentos nas cidades brasileiras, esse é um levantamento de cidades de vários tamanhos e dimensões, inclusive as cidades menores, esse número aumenta. Os deslocamentos das pessoas são feitos do início ao fim a pé, da casa para o trabalho, da casa para o lugar de estudo, da casa para o local de compras, caminhando nas cidades. Então, caminhar é maioria, né? Além de ser prioridade por lei, ainda é maioria nas cidades. E quando as pessoas visitam também um lugar, como que elas visitam esse lugar, né? Acho que a gente já falou várias vezes aqui, mas como a gente acessa a história de um lugar ou conhece uma cidade? Caminhando também. Então, quando a gente fala em caminhar, a gente está contemplando quem mora, quem vive o dia a dia daquela cidade, mas também acolhendo e recepcionando quem veio conhecer temporariamente aquele lugar. E caminhabilidade, que é esse termo meio gigante aí, queria saber se alguém já tinha escutado essa palavra. Ninguém. Tá. Isso é bom. Bom, caminhabilidade ele vem de um termo em inglês que chama walkability, que é a habilidade, né, de caminhar, mas na verdade ele está relacionado com o ambiente. Então ele tem tudo a ver com mobilidade, com as condições. Então não é se as pessoas caminham mais ou se eu consigo só chegar de um lugar para o outro, mas como é as condições desse caminhar. E aqui é interessante a gente falar, o primeiro cara que falou sobre esse termo, que foi no Canadá, esse Chris Bradshaw, ele trouxe alguns elementos para além de é um pavimento, uma calçada lisa, né? Não, ter um ambiente caminhável significa que eu acesso coisas que ele chama de úteis, né, a distâncias caminhando. Então, hospital, equipamento, cultura, comércio, há uma distância caminhável, né, de onde eu moro. Que tenha, isso eu acho que é muito importante para a gente falar daqui, tem presença de ambiente natural, tem natureza e valoriza o que se tem de natural naquele espaço, então não é urbanizar totalmente um espaço e negar, né, as árvores, os pássaros, enfim, os rios, que a gente fala muito, e ser social e diverso, as pessoas terem a oportunidade de se encontrar, e pessoas diversas, né, nesse mesmo espaço. Para isso ele criou, enfim, um index de 10 coisas para você observar nesse espaço, mas a gente vai falar mais para frente na nossa metodologia. Pode ir, Tony.
E, enfim, só trazendo que ser caminhável não é sim ou não, é uma forma de a gente medir o quão agradável ou não é os espaços para caminhar. E é um pouco o exercício que a gente quer propor depois, se a gente conseguir fazer a visita técnica, ou enfim, no resto das rotinas aí dos dias de vocês começarem a olhar os espaços a partir dessa perspectiva, né? O quão agradável ou desagradável é, e não é sim ou não, né? Tem várias escalas disso. Pode pular. Pode passar. Pode ir pra próxima. Bom, aí, o que significa uma cidade ou uma rua, um bairro caminhável? Pode andar, Tony. Quando a gente fala de uma rua caminhável, é que ela é confortável, é segura e interessante para a gente andar. Isso é mais fácil a gente pensar. Agora, um bairro caminhável significa que ele tem os usos densos, ou seja, que as pessoas não precisam andar largas distâncias para acessar as coisas que elas precisam, né, que misturam pessoas diferentes e que você consegue fazer as coisas ali dentro do bairro a pé. Agora, quando a gente pensa numa cidade caminhável, a gente está falando de uma cidade que tem bairros conectados, sem que você consiga chegar de um lugar para o outro, sem necessariamente ter que pegar uma rodovia ou uma via expressa. Então, as cidades brasileiras elas foram desenvolvidas no sentido ao contrário, né? Principalmente no século XX, no sentido de que elas se espalharam de um jeito que, para você chegar de um bairro para o outro, precisa passar por avenidas grandes. E aí, enfim, o nosso desafio é a gente conseguir reverter esse processo. E a questão da gente mudar as escalas, da gente pensar a cidade, pensar planejamento, e esse é o nosso exercício, enfim, que a gente faz como organização, é a gente pensar primeiro na escala da rua, para depois, se a gente tem boas ruas, a gente vai ter bons bairros e, por consequência, a gente vai ter uma cidade boa. Normalmente, quando se faz um planejamento de uma cidade, se faz ao contrário, olha a cidade a partir de um mapa, traça linhas e não vivencia a escala da rua. E, na verdade, quando a gente inverte, a gente começa a olhar para essas ruas e a gente garante que tenha-se participação e engajamento social. Porque quem é especialista das ruas? São vocês, são as pessoas que caminham nas ruas. Não é, enfim, alguém técnico que vai definir a partir de um mapa o que precisa ter naquela rua, mas as pessoas que vivem a experiência da rua na escala do olhar e no dia a dia. Então, também é uma forma de a população, né, conseguir fazer esse planejamento, conseguir transformar as cidades em lugares caminháveis. Isso só vai acontecer com a participação das pessoas e com essa escala humana. Então, a gente trouxe uma proposta que é o pode passar, que é o Índice Cidadão de Caminhabilidade. A gente vai apresentar aqui para vocês como que a gente faz normalmente quando vai tentar avaliar a caminhabilidade dos lugares, mas não vai aplicar a metodologia porque não tem esse tempo. Mas o Índice Cidadão de Caminhabilidade é uma metodologia que a gente fez para conseguir mensurar, enfim, que a gente dá notas, avalia vários aspectos do quão que aquele espaço é caminhável, pode andar. E aí, para fazer isso de um jeito mais fácil, a gente divide em 6 camadas, que são as camadas da fachada, das sensações, das travessias, das comunicações, do mobiliário e da calçada. Que agora vocês já estão sabendo, porque a gente já passou por todos os conceitos. Então, a gente já fala mobiliário urbano, a gente já está contando que vocês já sabem do que se trata. Aí a gente tirou algumas fotinhos. A gente tirou algumas fotos aqui ontem com relação a um pouco esse olhar dessas camadas, né? Pensando nessa camada das calçadas, de como eu me desloco, como é essa proporção das calçadas, quais são esses materiais, né, que são usados na calçada ou na rua. Quando a gente tem uma rampa de acesso, né, da rua para a calçada, e para quem está passando naquela calçada, está garantindo a continuidade ou a passagem ali? Como, inclusive, esse carrinho, essa cadeira de rodas gira e continua essa passagem? Então, a gente olhar a partir um pouco disso. Na camada do mobiliário urbano, observou um pouco essa questão da iluminação, porque ontem foi um dia muito escuro também, às 3 horas da tarde já estavam acesas todas as luzes públicas da cidade, foi um dia atípico, né? E foi muito interessante observar que tem essa iluminação focada na calçada, que muitas cidades nem têm, está focado no espaço viário. Isso é muito importante para garantir o deslocamento a pé. E aqui, quase que uma transformação, digamos que tática, que a gente chama, de um espaço da rua, para não entrar automóveis e ser, enfim, uma rua que as pessoas podem circular a pé, colocando plantas, vasos, que também servem para isso. Então, aqui a gente propõe
a camada da calçada para vocês olharem para baixo, né, quando estão caminhando, mas também está propondo outras camadas para vocês olharem nos outros níveis, olharem o que está em cima da calçada, por exemplo. Que todo mundo falou aqui que viu buraco no caminho, a gente quer que olhe para um pouco mais para cima. Além disso, mas prestando atenção nos buracos também para não cair, né? E aí a gente entra também numa camada da fachada, que é essa hora que a gente olha também para os imóveis privados, né? O que essas fachadas comunicam, como elas estão preservadas, como, enfim, se elas são atraentes, se eu quero parar para ver elas, fico curiosa, quero tirar foto, enfim. E aqui são exemplos daqui, né, do centro mesmo, e muitos, acho que muito legal esses imóveis históricos sendo usados como comércio, tendo um uso, né, não sendo só essa coisa que eu não acesso a parte de dentro, eu não tenho uma relação. Pode ir. A camada, aí a outra camada é de como é possível atravessar, então, como a gente falou, né, a infraestrutura ela não é só a calçada, ela é também como que a gente vai de uma quadra para outra, né? Aqui a gente colocou, enfim, não tem a estrutura de faixa de pedestres, mas eu entendo que justamente não precisa porque a velocidade de circulação dos carros é baixa por causa dos paralelepípedos, né? Então, nesse sentido, vocês já saíram na frente, né? Porque é um espaço que é relativamente seguro de você andar, caminhar na rua. Tanto que as pessoas estão caminhando na rua. Até fazendo um elogio, essa estrutura é na 9 de julho, não sei quem é daqui ou quem conhece aqui. Imagino que no momento que está entrando numa parte até mais do centro histórico, né, do que é considerado, e tem esse estreitamento da via. Então, necessariamente, quem está num veículo motorizado tem que ir mais devagar, porque a via fica mais estreita, você tem que prestar mais atenção. E isso garante que não precisa ter faixa, obviamente, mas que as pessoas conseguem negociar o momento de atravessarem naquele lugar, porque os carros vão diminuir velocidade sem ser através de lombada. Acho que isso é muito importante, é um exemplo muito interessante para pensar. E aqui a gente trouxe... sim, que no caso que causa dano para o patrimônio. E aqui a gente trouxe o exemplo ali no Largo da Matriz, que é um exemplo que, enfim, nos intrigou um pouco, que é quando acaba a praça e você vai em direção ao funil, né? Se eu entendi direito, que tem uma outra praça, só que no meio do caminho, enfim, para atravessar é muito largo, parece que não é, fica parecendo que não é o caminho certo para se fazer, mas eu imagino que muitas pessoas, principalmente turistas, que vêm caminhar aqui querem continuar de uma praça a outra e tem esse espaço bem grandão, né? Porque eu acho que tem um espaço de estacionamento de carros. Então, pode seguir. A camada das comunicações, então, para a gente analisar também o que está comunicando o quê para quem está caminhando, se tem placa, se essas placas são só para carro, se elas são também para quem está caminhando, né? Se elas trazem as informações que a gente busca, que a gente precisa quando a gente caminha. E, por fim, pode ir para a próxima. E, por fim, das sensações, que é uma questão, enfim, não necessariamente vinculada ao espaço, mas como quando eu estou caminhando, eu me sinto nesse lugar, né? Eu quero andar mais rápido, eu quero sair logo daqui, eu quero parar, ficar nesse lugar, eu tenho vontade de interagir com as pessoas, eu tenho coragem de olhar para as pessoas que estão passando ou não quero nem cruzar o olhar. E isso, enfim, ele obviamente é uma resposta da estrutura, mas é também a gente observar para como a gente se sente no espaço público, porque isso vai dizer muito de como a gente quer planejar. E aqui, mais uma vez, como eu falei, todo mundo que a gente viu andando ontem estava andando na rua. E isso é muito interessante, é um fenômeno muito legal de acontecer. De várias cidades, né? Isso... Mas voltando, né? Isso para a gente sempre tem que responder às necessidades das pessoas e não delimitar elas para um espaço, sendo que aquilo está mostrando que tem uma demanda de usar mais espaço, de estar num espaço viário e provavelmente o espaço da rua tem mais qualidade. Isso significa alguma coisa, né? Se as pessoas andam mais na rua, significa ou que elas se sentem melhor andando na rua e, de uma certa forma, pode significar também que compartilhar o espaço com os carros, elas estão se sentindo seguras em fazer isso, porque se elas não estivessem sentindo... Também, exato. Tanto que as fotos que são antes na rua era o espaço das pessoas, né? Então, como de repente, de um dia para o outro, você não pode mais usar esse espaço, né? Exato. E, bom, a gente vai passar muito brevemente em alguns projetos, mas para a gente pensar, inspirar aí para tarde, porque a gente tem 1 minuto. Mas, enfim, a gente faz em São Paulo, a gente cria roteiros e convida as pessoas a fazer passeios a pé. E
no bairro histórico de São Paulo, que é o centro, mas também entendendo que todo bairro é um bairro histórico. Então, qualquer lugar a gente pode circular a pé e aprender a história daquele lugar. Então, inclusive, só falando dessa aqui, a gente está fazendo uma caminhada na 23 de maio, que é uma via expressa na cidade. E mesmo assim, falando sobre que antes era um espaço de rio, como foi essas transformações urbanas, até uma via expressa tem muita história, né, para a gente conhecer no ritmo do caminhar. Pode andar. A gente também fez, enfim, movimentou ali a galera em São Paulo para que acontecesse o projeto da Paulista Aberta, que hoje é uma referência muito legal, que é a Avenida Paulista, que eu não preciso nem falar, que eu imagino que todo mundo já viu a Avenida Paulista, que é a avenida mais simbólica de São Paulo. Hoje ela abre todos os domingos, fecha para carros e abre para as pessoas. E eu recomendo fortemente, qualquer pessoa que visitar São Paulo de domingo, vá na Paulista Aberta para ver como é bonito, como as pessoas, enfim, se apropriam do espaço e criam coisas, fazem piquenique, show, apresentação de teatro, sentam lá para jogar conversa fora. Virou um grande parque, enfim, no asfalto. E para acontecer tudo aquilo não demandou nenhuma obra. Acho que isso é bem importante de falar. Foi uma tomada de decisão e um bloqueio, né, de veículos, e pronto, virou um parque. Então, isso é muito interessante a gente pensar. Aqui, esse projeto é um projeto que, enfim, no termo técnico, a gente fala de legibilidade, que é como as pessoas leem o território, que foi o que a gente já tinha falado antes de sinalização e informação. É como a sinalização e informação nos ajuda a ler os territórios da cidade quando a gente está caminhando. Então, aqui a gente tem 3 tipos de sinalização. Uma que a gente fala que chama de navegação, que é quando eu consigo ver o mapa daquele lugar onde eu estou no mapa. Uma outra que é informativa, que conta a história daquele espaço. Então, também eu me conecto afetivamente com aquele lugar. E uma de indicação, que aqui vocês não vão conseguir ler, mas ela basicamente tem a seta para onde estão os lugares e quantos minutos caminhando eu chego nesse lugar. Esse projeto, só resumindo, que foi um projeto que a gente fez numa área periférica de São Paulo, num bairro chamado Jardim Nakamura, e a gente construiu junto com os moradores do local esse conceito de como seria a linguagem, do que estaria aparecendo, e principalmente mapeou junto com eles o que seria interessante de estar ali colocado nesses mapas para as pessoas. Então, as pessoas que moram lá que disseram, esses lugares são os lugares importantes de estar no mapa. E isso faz parte também do... Não sei quem estava ontem, dialoga muito com o que o Tony trouxe, de quando aqui foi feito também um mapeamento com a população do que era patrimônio, do que era importante, que gerou uma mancha muito maior do que a primeira área definida, né? Quando a gente faz esse tipo de processo, também é a mesma coisa. A gente, com o olhar de fora, fala, a igreja é algo legal, mas para quem mora lá, apareceu muitos outros elementos e a gente entendeu o bairro de uma forma muito mais estendida. Inclusive, por exemplo, esse lugar, um dos lugares históricos é uma mina d'água. É um lugar que sai água de manancial, que a população toda bebe água dali. E está super escondido, mas era um lugar simbólico para aquele espaço. Bom, e isso dialoga com outro projeto, que esse é o Mapa Cultural do Bexiga, que o Bexiga é um bairro histórico do centro de São Paulo, que ele é muito... ele, na verdade, não é tão visitado quanto poderia, e uma das razões é porque ele está entre estações de metrô, mas não tem uma estação de metrô dentro do bairro. E aí a gente criou um mapa com rotas a pé desde o metrô, para conseguir circular e conhecer os principais pontos turísticos do bairro, e também resgatando algumas memórias que são apagadas, porque o Bexiga é um bairro que, enfim, no imaginário popular paulistano, ele é um bairro basicamente italiano, mas ele é um bairro que começou como um quilombo. Então, era importante também a gente resgatar essa história que acaba sendo propositalmente apagada, né? E isso daí, eu acho que é uma questão muito candente quando a gente fala de centros históricos, porque existem as histórias que são contadas oficialmente, né, porque, enfim, interessa, e tem as histórias que elas são suprimidas, elas são apagadas. Então, esse processo de você chamar as pessoas para contarem as histórias e participar também é uma maneira da gente resgatar aquelas histórias que, enfim, não foram contadas por algum motivo, mas que é importante a gente valorizar. Que não vai ter um edifício daquela época, porque não se construía, enfim. Mas, por exemplo, a gente consegue se conectar com essa história. No caso do Bexiga, tem uma rua que chama Rua da Abolição. E aí se pergunta, por que num bairro italiano tem uma rua que fala sobre a abolição? E aí você consegue resgatar essa história anterior à ocupação dos imigrantes italianos. A gente também, enfim, tem projetos de urbanismo tático.
Para quem não sabe, enfim, é você mudar ali a estrutura de um espaço também sem fazer obra, mas com o uso de coisas que a própria população, através de mutirão, pode realizar, que são pinturas de rua, colocação de vasos, como já aconteceu aqui, né, para uma rua ser para as pessoas, colocar sinalização, elementos artísticos. Isso aqui é, mais uma vez, na Avenida Paulista, né, na Paulista com a Consolação, em que a gente conseguiu, através de pintura de piso e sinalização e arte, mudar um lugar que era, enfim, uma sobra do espaço viário, mas que passam 20 mil pessoas por dia, é quase que a população de uma cidade pequena, de algumas mais, e não tinha nenhum equipamento que servia aquelas pessoas que passavam a pé, não tinha nenhuma informação, não tinha nenhum conforto, não tinha nada. E como a partir de algo temporário, a gente cria esse conforto temporariamente, mas também faz uma provocação para gerar uma mudança mais efetiva depois. E, enfim, é um vídeo desse projeto, mas depois vocês... Não, pode ir para o próximo. Bom, e, por fim, é o projeto Sentindo nos Pés, que a gente já fez algumas vezes, que é um projeto no qual a gente convida tomadores de decisão, como secretários, vereadores, prefeitos, para caminhar junto com a gente. E aí, enfim, a gente propõe para que essas pessoas registrem o que elas acham que é bom e o que é ruim para quem está caminhando, né? Então, o nome é Sentindo nos Pés, porque é como se fosse, enfim, fazer essas pessoas que tomam decisão na cidade sentir na pele como que é, né, as coisas boas e principalmente as coisas ruins ao caminhar, e para refletir como melhorar isso com políticas públicas. Aqui a gente está com a secretária de Trabalho de São Paulo e com o atual prefeito Bruno Covas, que a gente, enfim, vai fazendo essa provocação para que os tomadores de decisão eles consigam ter mais empatia pela situação das pessoas que, enfim, se deslocam a pé pela cidade todos os dias. E é com esse exercício bem simples que a secretária estava ali na mão, que são uma moldura verde e uma vermelha, que a gente brinca que é meio que o seu like, né, que a gente dá nas redes sociais aí, o que eu gosto, o que eu não gosto, mas no espaço público a partir, né, da minha perspectiva a pé nas cidades. E aí eles são provocados a avaliar o que está bom, o que está ruim, e o que dessas coisas que eu também apontei que está ruim, eu tenho poder de tomada de decisão e posso fazer alguma coisa a partir disso, né? Bom, gente, desculpa a gente se estender um pouco e os problemas técnicos, mas para a gente é um prazer muito grande estar aqui na cidade de Iguape para poder colaborar com essa discussão. Obrigada.